Meus cumprimentos a todos os participantes do 2º Congresso Internacional Movimentos Docentes, ano 2022, do qual, com grata satisfação, participamos com o ensaio pedagógico Escola, Territórios de Constantes Encontros de Corpos que se afetam em suas relações de poder, de minha autoria, mestranda Doranei Bahia Mota Figueira, sob a orientação do professor Dr. Pedro Augusto Herques Meni. E gostaria de destacar nesse momento que sou professora em exercício na educação básica do estado de Roraima desde fevereiro de 1998, tendo sido professora do quadro municipal de Caracaraí por 9 anos e 10 meses. Sou professora efetiva do quadro municipal de Boa Vista há 13 anos e sou professora efetiva do quadro estadual há exatos 20 anos. E hoje trazemos a epígrafe. Se isto não queremos, o que podemos oferecer? Benevides, 1994, página 301. A própria autora responde: o gosto pelo risco, pela invenção que nos convoca em nossas regiões de promessa e dúvida, que nos torna insatisfeitos e inquietos com as respostas tranquilizadoras e universalizantes que explicam e compreendem, ao invés de procurar discernir as vias possíveis para a irrupção do desejo no campo social. E é com essa irrupção do desejo que trazemos hoje este ensaio pedagógico. Então, que temos? Um recorte do projeto de pesquisa Relação entre a formação e praxis do pedagogo com o processo de ensino-aprendizagem no primeiro ano do ensino fundamental 1, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima, onde buscamos entender a escola firmando um diálogo com autores que acreditam no uso da razão para a transformação social. Ora, não acreditar na razão seria abdicar ao nosso livre-arbítrio de fazer do mundo o que é preciso que se faça de uma forma crítica e racional. Mas convenhamos que o mero uso da razão não é a única perspectiva possível. Afinal, infelizmente, ou felizmente, a escola evidencia de forma muito clara que a razão sozinha não dá conta, e nós sabemos disso na sala de aula. Consideremos, então, as possibilidades do diálogo, das perspectivas que são racionais, não são conscientes, nem são visíveis, no entanto, operam. É o chamado devir. Estamos agora falando de sentir os afetos, perceber os encontros e afetos produzidos, os territórios que são construídos, tentando fazer essas duas coisas sem abandonar a perspectiva marxista. É isso que nós trazemos nesse ensaio pedagógico. E tematizamos a escola com um permanente vir a ser. É necessário reconhecer a escola como uma instituição social que foi construída em uma sociedade e, na extensão dos seus afazeres, foi tornando-se efeito desta sociedade chamada sociedade moderna capitalista. E, por isso, ela experimenta diversas influências e transformações por meio das distintas relações com o seu público e com as demais instituições. Nesse processo de experimentações diversas, ela constrói o seu currículo, que vem ser afeto desse contexto de suas experimentações. E nessa conjuntura de experimentações, a escola então vai lidar com situações materiais, questões ideológicas, conjuntos teóricos, bases religiosas e culturais que se somam ao currículo escolar, trazendo à concreticidade a escola como territórios de constantes encontros de corpos que se afetam em suas relações de poder. Nesse contexto, a escola moderna surge como uma das instituições que estrutura o capitalismo, portanto, encontra-se não limitada a um prédio isolado, nem a mero agrupamento de pessoas que apenas ensinam e aprendem. E aí vamos definir como o saudoso Paulo Freire definiu: escola é o lugar onde se faz amigos,
Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, que se conhece, se estima. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambientes de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Esse trecho do poema Escola é, de Freire, define bem o que pensamos sobre a escola, pois ela é uma instituição social em constantes relações e modificações, ora claramente explicitadas no tecido social, ora irracionais, inconscientes, invisíveis e desprovidas de controle objetivo da manifestação de suas consequências. Nessa escola pensada por Saviani, como vimos, precisamos pensar a educação como propôs Severino, como processo individual e coletivo, de constituição de uma nova consciência social e de reconstituição da sociedade pela rearticulação de suas ações políticas. Um processo pautado nas articulações das relações políticas, oriundas de demandas econômicas, tem mais significativo, porque aquela educação pautada nos paradigmas cientificistas separam a ação sobre o psiquismo da ação sobre os sócios, instauram compartimentos de domínio do real, atribuindo quinhões a especialistas, cuja distribuição varia segundo critérios estabelecidos por estes mesmos paradigmas, segundo Benevides. Essas relações de poder acontecem. Então, essas relações de poder ocorrem nas relações sociais, que, por sua vez, promovem a interação entre ser humano e ambiente, quer por instrumentos ou por signos, criados pelas sociedades ao longo do curso da história humana, mudando a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural, segundo Vygotsky. Ainda para esse autor, o ser humano não é resultado de uma imposição social, mas é alguém que transforma e é transformado. Então, em nosso olhar, ele afeta e é afetado nas diversas relações sociais que adentram e atravessam a escola. Rego, 2002, página 98, sintetiza que o sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo que absorve e contempla o real, nem o portador de verdades oriundas de um plano ideal. É um sujeito ativo, que em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói este mundo. Muitos autores respondem como as relações sociais ocorrem. Trazemos na perspectiva do invisível, do que ainda não é comumente racionalizado no contexto educacional, mas está presente. Ou seja, nós trazemos a perspectiva dos encontros entre corpos. Não apenas encontros entre corpos humanos, como a palavra pode sugerir de imediato. São encontros de corpos que possuem o poder de afetar e serem afetados. Nesse exato momento, estamos em encontros, não em encontros de corpos físicos, de corpos humanos, mas estamos em encontros de ideias, de ideais que estão sendo afetados e afetando. Apenas um exemplo. E Deleuze nos explica com muita clareza. Um corpo pode ser qualquer coisa. Pode ser um animal, pode ser um corpo sonoro, pode ser uma alma ou uma ideia, pode ser um corpus linguístico, pode ser um corpo social, uma coletividade. É disso que eu estou falando quando eu falei que nós estamos em um encontro de corpos agora. Foi por isso que Spinoza discorreu em 2017, na página 232, não devemos procurar uma identidade que permanece fixa ao longo do tempo, porque, em vez disso, a razão nos mostra que somos um ser em construção, modificado a cada novo encontro, como está ocorrendo agora. Retomamos agora o título do nosso artigo para abordar alguns conceitos, por assim dizer, que o permeiam.
Um território se constitui de linhas, objetos incorporais, segundo Benevides, 1994, página 274. Ou seja, é algo além de um campo físico e do espaço social, como costuma-se conceber território. O corpo, quando pensado no encontro, não é algo fechado, não se mostra totalizado, não possui uma identidade. Ele é espaço aberto, ele é feito de dobras, redobras, desdobras, de dentros e foras que não se opõem, mas se interpenetram. Ou seja, a identidade não é algo fixo, fechado, rígido, pronto e acabado. Por quê? Porque os encontros levam-nos a mudar. Não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria então um saber útil ou arredio ao poder, mas o poder saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento, segundo Foucault. As relações de poder são corpos afetando corpos, não necessariamente a partir de um padrão legislador que define quem é que manda, mas na dinâmica da capacidade de afecção dos corpos, no que pode vir a ser. Então, necessitamos estar bem alinhados com a perspectiva crítica de escola. Escola na perspectiva crítica. Na proposição de Saviani, a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. É um saber centralizado na ciência, mas não apenas restrito a essas ciências. Onde é importante o professor não apenas dar suas aulas, mas preocupar-se em criar a necessidade do conhecimento em seus alunos. Quando aprender não é uma necessidade ao estudante, a nota e a aprovação acabam por sê-lo, e está aberto o caminho para a impostura, segundo Saviani. Então, ocorrem movimentos racionais e irracionais, visíveis e não visíveis, conscientes e inconscientes, que arquitetam o contexto escolar no encontro de corpos e nas relações de poder, como nós viemos falando. Portanto, consideramos que a escola constitui-se em territórios de constantes encontros de corpos que se afetam em suas relações de poder, e nesses territórios que vão além de linhas físicas e campos físicos, os encontros produzem marcas nos corpos. Tais marcas se constituem em efeito, portanto, dos encontros entre os corpos. E essas marcas, elas não expressam, não explicam a natureza dos corpos, apenas expressam a sua potência, indicam a presença de um corpo no outro, segundo Benevides. Para Foucault, as práticas sociais podem engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, fazem nascer novas formas de sujeitos. O próprio sujeito do conhecimento tem uma história. E é nessa perspectiva que nós analisamos que cumprir a função da escola, salientada por Saviani, esbarra em outros corpos e produz outras realidades, como nós vimos anteriormente, porque ao se deparar em uma sala de aula, nós vivenciamos sentimentos, experiências que vão além do fazer conhecimento. Então, a escola constitui-se em um constante devir. Ela já é algo que não está revelado no momento, pelos encontros que vão ocorrendo no decorrer de sua constituição e no decorrer dos afazeres da própria escola como instituição social. Então, temos aqui as nossas referências e agradecemos a oportunidade.